Olá, a gente está abrindo aqui mais uma edição do nosso painel regional, você sempre acompanhando a gente de segunda a sexta, programas sempre inéditos, normalmente ao vivo, 1h30 não é? Hoje uma exceção, programa gravado, você vai acompanhar um tema bastante interessante, uma discussão, um debate em cima da administração condominial, a questão do síndico profissional, enfim, os principais problemas, as dificuldades, as saídas, né, para as administrações, para os condomínios, né, que tem uma série de problemas, inadimplência, enfim, uma série de situações que envolvem o dia a dia de todos nós que normalmente moramos, né, em edifícios, em prédios, em condomínios aqui na cidade, em toda a região. Eu disse já, programa gravado, não há a sua interação com o telefone, como você está acostumado, mas pelo facebook.com/painel regional TV, você continua sempre podendo enviar aí o seu comentário, a sua observação, né, e até a sua indicação de pauta, tudo isso que você está acostumado a fazer com a nossa equipe de produção aqui do painel. Eu, com prazer, recebo aqui à minha esquerda a Áurea Oliveira Reis, que é administradora de condomínios, trabalha nessa área já há muito tempo e participa com a gente nesta edição do painel regional. Obrigado por estar conosco, tudo bem, Ana? Prazer ter você aqui. Eu agradeço, prazer todo meu, boa tarde. Conosco também o Alfredo Fernandes Nogueira, Alfredo, que é síndico profissional, e claro que a primeira pergunta do programa vai ser direcionada a ele para a gente saber direitinho como é que funciona essa questão. Prazer recebê-lo também, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui e vai ser muito legal falar sobre administração de condomínios e a parte de síndico profissional também, em virtude dos grandes empreendimentos que temos em Santos hoje. É verdade. Mano Rogério mais uma vez com a gente, né? Hoje presidente da Garcia Antunes Associados, nosso comentarista habitual. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, uma boa tarde especial aos nossos telespectadores, aos convidados da mesa. É um prazer participar do painel regional de tema que é relevante para a cidade de Santos, já que é uma cidade, em sua maioria, verticalizada. Cidade verticalizada, sem dúvida nenhuma, né? Uma série de prédios e torres, enfim, espalhadas aí por toda a orla e, claro, pela região central também do município de Santos. Né? Daniela Fiscarelli acompanha sempre a nossa produção, está conosco em mais esta edição do painel regional. Tudo bem, Dani? Tudo sim, boa tarde a todos. Boa tarde a você que está nos assistindo. Hoje o nosso programa é gravado, mas mesmo assim participe com a gente enviando suas críticas, sugestões, opiniões através do Facebook, Painel Regional TV. Muito bem. Bom, síndico profissional, né? Um tema bastante interessante, um viés aí que não é assim tão novo, evidentemente a gente sabe disso, né? Mas eu conheço assim, muitos profissionais que enveredaram por esse caminho, né? Como é que você resolveu partir para esse tipo de atuação profissional, Alfredo? Bom, começou da seguinte forma. Eu comecei como síndico residente do prédio onde eu morava e me formei em administração de empresas, trabalhei em alguns locais e o meu primeiro emprego diretamente assim com prédio foi num grande condomínio clube aqui em Santos, na Ponta da Praia, onde eu peguei gosto pela gestão predial. E ali eu fui fazendo cursos, eu fui me aprimorando, eu fui estudando e eu vi que o meu foco, até porque eu sou formado em administração de empresas, era trabalhar como síndico profissional e como uma meta. A grande vantagem do síndico profissional é que ele vai trabalhar em vários condomínios e tendo várias formas de trabalho. Cada condomínio ele vai atuar de uma forma, ou seja, ou por tipo de empreendimento, tamanho do empreendimento, localização, e isso que me deixava com uma grande vontade de lutar por isso, e hoje, graças a Deus e graças ao esforço, eu consegui alcançar o êxito e trabalho como síndico profissional hoje em vários prédios na Baixada Santista. Você deixou mais ou menos claro, e a realidade, né? Cada condomínio tem aí a sua peculiaridade, a sua característica, né? Você tem um determinado condomínio que tem pessoal mais abastado, vamos dizer assim, né? Outros que não é bem assim, você precisa fazer uma reforma, não, você vai, o pessoal top faz, vai fazer uma reforma, o pessoal quer fazer pelo mínimo. Enfim, como é que você consegue lidar aí com essas diferenças todas aí que você enfrenta no dia a dia? O que a gente faz? Eu sempre faço uma anamnese do prédio, ou seja, eu converto o prédio em dados para que eu balize todos esses valores. Então, valor do empreendimento, localização do empreendimento, tipo de público que mora naquele empreendimento, é um empreendimento que tem crianças ou que não tem crianças, e a partir desse fato
que a gente vai tratando prédio a prédio. Então, quando você entra naquele prédio, você já sabe, ó, o tratamento que tem que ser dado aqui é dessa forma, porque aqui é uma empresa terceirizada, no outro prédio é uma empresa própria, são funcionários próprios. No outro, eu tenho prédios com trabalhadores mistos, né, tanto pessoal próprio como terceirizada. O gostoso disso é saber analisar cada prédio e tratar cada prédio de uma forma diferente e neutra. Perfeito, perfeito. E quando você está aos eventos, você não está nos condomínios diariamente, né? Você mantém contato por e-mail, Facebook, essas coisas todas, né? Fica algum representante seu ali, alguém que fica diretamente ligado a você, algum condômino? Não existe isso? Como é que funciona? Funciona da seguinte forma, eu trabalho assim como até a minha forma de vender o meu projeto. Eu trabalho com uma gestão participativa. Então, essa gestão participativa é o quê? É o envolvimento dos conselheiros, eu trabalho diretamente com os conselheiros e monto um plantão fixo em cada prédio. Então, determinados dias da semana eu estou fixo naquele prédio durante aquele determinado horário, porque todos os moradores sabem o horário que eu estou ali. Independente disso, telefone 24 horas, Facebook, rádio Nextel, enfim, o atendimento tem que ser dado a todos os moradores, porque a carência do prédio é o atendimento ao morador. Perfeito. Rogério, algum questionamento do nosso síndico profissional aqui? A nossa lei civilista, a nossa regra geral do Código Civil, ela procurou regulamentar as propriedades em condomínio, especificamente até essas de prédio, onde há áreas comuns, unidade autônoma, determinando responsabilidades, sanções, uma série de capítulos tratando especificamente desse tema. Mas o legislador ele não conseguiu alcançar os pormenores que são a vida em condomínio. E isso, acho que a maioria de Santos, a grande maioria pelo menos, na zona da Orla da Praia e alguns bairros daqui de Santos, mora em prédio, em condomínio vertical, em que a figura do síndico é muito importante. E isso porque sem um síndico, é aquele que realmente administra todo o cotidiano do prédio, você não consegue alcançar o objetivo comum, que é aquela vida em condomínio, aquela vida numa sociedade num local determinado. Eu acho que o síndico, ele sabe às vezes mais do que o próprio morador do prédio. Às vezes até da própria unidade autônoma dele, porque tem muitas pessoas que têm a unidade autônoma, mas vêm à sua residência ou às vezes porque por caso de temporada de férias, poucas vezes. Então o síndico, nesses casos, por exemplo, ele conhece mais daquela unidade autônoma do que o próprio proprietário. E isso facilita esse síndico que é inteirado. Realmente, eu acho que eu não consigo ver um convívio num prédio, numa unidade condominial, sem a figura do síndico. Muito bem. Eu queria perguntar para a Áurea, que milita nessa área de administração condominial já há bastante tempo, né? É mais fácil você lidar com o síndico profissional ou o síndico que a gente está acostumado, né, há mais tempo, né, que é o morador, faz a eleição na Assembleia, enfim, ele fica eleito e aí representa o condomínio, essa coisa toda? Não tem diferença? Os dois funcionam bem do mesmo jeito ou podem funcionar mal também, enfim? Depende muito do perfil do síndico lá do prédio. Às vezes a gente trabalha melhor com o síndico morador, por vezes com o síndico profissional. Eu acho que não influencia muito essa questão de ser profissional ou não profissional. Tem alguns síndicos que residem no prédio há muito tempo, então eles sabem muito mais do histórico do prédio, de repente nesse lado pode ajudar, mas ao mesmo tempo ele pode ter umas falhas, ele não tem conhecimento da parte legal de como funciona a coisa e por vezes você quer explicar, olha, isso aqui tem que seguir essa linha e ele vai discordar, não, mas eu não quero que seja feito dessa maneira, né? Eu quero que seja feito dessa, não interessa qual é a linha que tem que ser
Mas um síndico profissional, nesse lado legal, ajuda, porque ele acabou que ele aprendeu, ele fez um curso, ele sabe do que a gente está falando, ele pode facilitar um pouco o trabalho. Vai depender realmente do perfil de cada um, de cada condomínio. Não tem como dizer se um é melhor ou não. O que a gente sente, assim, não é, normalmente, é que hoje em dia, pela vida atribulada que as pessoas levam, ou, em outros casos, né, as pessoas não estão tão atribuladas assim, mas trabalharam muito durante muito tempo, né? E aí querem, na verdade, curtir, depois de um determinado momento, né, da vida, viajar um pouco mais, ficar sossegado, sem aborrecimentos, e muito pouca gente tem disponibilidade ou tem vontade de pegar esse cargo de síndico. Vocês sentem isso também, não? Sim. Sim, com certeza. A pessoa pensa, eu não tenho tempo para cuidar desse condomínio, eu vou acabar deixando meu lado profissional de lado, ou se a pessoa já aposentou, não, eu não vou poder viajar, não vou poder fazer nada, e é nesse momento que entra a figura do síndico profissional, né, porque aí o pessoal vai estar tranquilo, eu vou ter aquela pessoa para cuidar do prédio, né, mas tem muita gente também que fica de síndico 20, 30 anos e não quer sair. Porque gostou da brincadeira e não quer largar de jeito nenhum, a não ser que a Assembleia decida que seja feita a modificação e contratado um síndico profissional. Tem muita gente que gosta de ser. É uma tarefa... político o ano inteiro, né? Isso, faz, de porta em porta para conseguir seu voto, né? Mas é uma tarefa árdua, não é para qualquer pessoa. Você fica à disposição o tempo todo? Fico. Eu já tive casos, até completando o que a Áurea falou, eu fui chamado num determinado prédio para o síndico, era um síndico morador, já estava ali acho que há 8, 9 anos, e você via que ele vivia aquele prédio porque foi onde os pais deles moraram, né, até determinado tempo, os filhos foram criados ali, e ele não... Eu via que ele fazia parte daquele empreendimento. E ele contratou o meu serviço para quê? Eu fui lá, conversei com ele, expliquei toda a metodologia de como é o serviço de um síndico profissional, tudo, mas ao mesmo tempo eu notei que ele não ia sair de síndico. Então o que houve? Ele me contratou como um consultor, mas ele não saiu do prédio como síndico. Ou seja, toda a parte, vamos dizer assim, política do prédio era feita por ele, porque já estava ali há mais de 10 anos. E toda a parte, vamos dizer assim, de documentação, de certificações, de prazo, de guias, toda a parte documental era feita por mim como um trabalho de consultoria. Então acontece muito isso. Tem prédio que você vai hoje e você acaba vendendo, muitos síndicos profissionais vendem a consultoria quando não conseguem ser síndico ali. Porque você vê que aquele prédio tem aquela pessoa como síndico e ele vai continuar sendo. E as pessoas confiam nele também, né? Pelo jeito, né? Sim. Como já teve prédio que eu peguei a consultoria e 3 anos depois eu me tornei síndico. Que aí você vai ganhando o pessoal, explicando como é, você vai interagindo com todos os moradores vão perguntar para você, porque alguns dados técnicos o síndico residente não sabe, certificações, prazos, contratações, demissões. Acontece muito problemas assim emergenciais que o síndico tem que resolver num sábado, num domingo, num feriado, e você está à disposição esse tempo todo? De sol a sol? 2 celulares no bolso e 24 horas ligados. Agora, qual que é a dimensão por exemplo, de prédio que um síndico profissional consegue administrar? Já que ele é aquela pessoa que tem que estar alerta 24 horas. Hoje é assim, eu trabalho de uma maneira, eu trabalho sozinho, né? Trabalho como um profissional autônomo e não tenho pessoas no escritório trabalhando para mim. Você chega num determinado número de prédios que você sabe que até ali você vai abraçar todos com tranquilidade, porque não adianta eu prestar um mau serviço e declinar sobre todo o meu serviço que foi feito nos outros prédios, porque um vai se comunicar com os outros. A partir do momento que cresça, você vai ter um auxiliar trabalhando para você. Hoje eu visito todos os prédios que eu tenho, todos os dias, em horários alternados. Você vai todos os dias nos prédios que você é síndico? Sim. E, além dos plantões fixos. Por quê? A função do síndico profissional, se eu falar que segunda-feira eu vou no prédio às 7 horas da noite, 7 horas da noite na segunda-feira o porteiro está de barba feita, alinhado, tudo arrumado na portaria. Se eu passar às 6h30 eu vou pegar a surpresa.
Então, o que eu tenho muito é as minhas visitas surpresas, que para mim valem mais do que as visitas agendadas. Porque a visita agendada é o horário que o condômino tem para falar comigo. E as minhas visitas surpresas são aonde eu vou verificar todos os itens do prédio. O que está limpo, o que está organizado, o que precisa melhorar no prédio. Se eu deixar um horário agendado com os funcionários, sejam próprios ou terceirizados, não vai dar certo. A surpresa está sendo a melhor visita. Interessante, sem dúvida. Agora, me fala uma coisa, você quando pilota lá as reuniões com os condôminos, enfim, as reuniões, assembleias, essa coisa toda, o que você sente aí do pessoal dos prédios que vocês gerenciam, que vocês administram, né, com relação aos problemas mais comuns, as críticas, enfim, que vocês ouvem na maioria dos prédios? O problema maior no condomínio que eu vejo são 2 pontos importantes. É o problema barulho e o problema garagem. Barulho e garagem? Barulho e garagem. Porque as pessoas acham que podem fazer e acontecer e não interessa quem está embaixo, quem está do lado, quem está em cima. Animais também é um problema bem assim, que eles tocam muito nas assembleias. As garagens, prédios que têm vagas demarcadas, ótimo. Agora aqueles prédios... Sim, demarcado não tem como. Não tem. Agora, aqueles que não têm vaga suficiente, sempre tem aquela coisa de sorteio de vaga de garagem. Porque eu sempre pego esse lugar ruim. Todo ano tem sorteio? Alguns, né? Seria o ideal que todos fizessem isso, porque, né, fica sempre um perto daquela pilar, o outro com aquela dificuldade para manobrar o veículo. Então, eu acho que é um ponto importante que as pessoas... Então, você pode ficar lá no fim, que não pode tirar o carro, enquanto os outros não tiram. Exatamente. Tem esse tipo de situação. E as pessoas desconfiam muito de tudo. Elas chegam na assembleia, em vez de, no decorrer do ano, você recebe o relatório mensal com o teu boleto para pagar o condomínio. Então, ali você tem todas as despesas relacionadas. Se tiver alguma dúvida, você vai, consulta o corpo diretivo, mas o pessoal não faz isso. Deixa tudo para a assembleia. 12 meses, chega lá na assembleia, vai lá com a sua lista, né? Derruba tudo na mesa. Isso. Ou seja, você vai levar, em vez de levar 1h30, 2, que é um tempo razoável para uma assembleia, você vai levar 3, 4 horas, dependendo do público que estiver lá. Ou né? mais. Chega uma hora que ninguém aguenta, né? Exatamente. E fora as discussões que tem, infelizmente, que ficam acaloradas assim no meio da assembleia. É muito comum isso? É muito comum. É muito comum. As pessoas elas não querem aceitar o que o síndico faz, ao mesmo tempo não colaboram com o trabalho do síndico, do corpo diretivo. Elas acham que é muito simples administrar um condomínio, que a tarefa de síndico é a coisa mais fácil do mundo, mas só que na hora da eleição ninguém quer ser. Ninguém quer pegar, né? Ninguém quer pegar de jeito nenhum, mas na hora de criticar, todo mundo está ali. Você foi o síndico do seu prédio? Não. Quando entregaram o meu prédio, eu fui o primeiro morador. Esse prédio novo agora que eu estou morando, fui o primeiro morador a mudar e me ofertaram o síndico. Eu falei que não dava de acordo com a demanda de trabalho que eu tenho, mas eu pedi, dá para você ficar de subsíndico? Então eu fui subsíndico. Eu também fui fui subsíndico, mas isso que ela está falando... afinal, deixa eu só fazer um comentário aqui. O meu prédio hoje é muito bem representado pelo nosso síndico, excelente pessoa, sabe lidar, acho que vive aquilo, ele gosta daquilo que está fazendo, realmente ele mantém o prédio em perfeita ordem. Eu esse final de semana ainda estava reparando, minha esposa falou, mas como esses rapazes limpam, né? Eu falei, para a gente ver isso aqui tudo bonito, tudo sempre limpo, alguém tem que estar limpando. Claro. E isso a gente, graças ao síndico, que num domingo está ali diligente, colocando o pessoal para trabalhar. Agora, ela citou um ponto que é de muita controvérsia nos condomínios, que são as garagens, né? Você vê que é tanta a controvérsia que o legislador foi obrigado a editar uma lei em 2012 que modificou o artigo 1331, parágrafo 1º do Código Civil, onde ele agora proíbe que as unidades autônomas, ainda quando sejam unidades autônomas, garagem de propriedade exclusiva de determinado condomínio, que ela seja alugada ou alienada, vendida, salvo se você inserir essa autorização na convenção.
É claro que você não vê nenhuma convenção que prevê isso. Geralmente a convenção ela já vem naquele modelo padrão, naquele formato que todos nós já conhecemos, que não trata sobre venda ou alienação de garagem. Mas para você modificar isso, inserir essa autorização de venda ou de locação, aí precisaria de 2/3 da maioria dos condôminos, que é uma coisa muito difícil. É aquela que a gente, na política, chama de maioria qualificada, aquela que dá um grau de dificuldade maior, porque, em regra, quando você adquire a unidade autônoma, você já assente com o que está estabelecido na convenção. Quer dizer que não pode alugar a garagem? Pela lei não pode. Exatamente. A não ser que seja aprovado na convenção. Pela convenção, já não pode alugar, não pode vender, o que antes a legislação permitia. Antes não havia essa vedação legal. Agora, a partir de 2012, há essa vedação legal. Você vê que o Código de 1916 foi modificado em 2002, que entrou em vigor em 2003. Ele não tinha tido essa modificação e foi ter agora em 2012. Essa vedação legal. Vamos tentar fazer um intervalo. A gente volta daqui a pouquinho na sequência com o segundo bloco do painel. Vamos de volta aqui com o painel regional, nesta edição, falando, discutindo, debatendo sobre administrações ou administração condominial. Né? Conosco aqui a especialista no tema, Áurea de Oliveira Reis, o Alfredo Nogueira, que é síndico profissional, Manuel Rogério também colaborando com a gente, a Dani, atenta aí à nossa produção, da nossa Daniela Fiscarelli, né? Bom, falamos sobre alguns temas importantes no primeiro bloco. Eu queria entrar num outro que está na moda, né? Infelizmente está na moda, não deveria ser assim no estado, na cidade, muito menos na União, no país, mas é a questão da segurança, né? Hoje em dia muita gente tem medo da sombra, né? E não deixa de ter razão pelo número de casos de crimes de violência que a gente vê aí pelas ruas, pela cidade, a todo dia, né? Sendo noticiado aí pelos principais veículos de comunicação. Como é que é essa discussão, o Alfredo, os edifícios aí onde você é síndico, a preocupação é muito grande, o debate é muito grande, o pessoal quer aumentar o muro, câmera, botar mais grade, enfim, explica pra gente como é que vem sendo esses debates ultimamente. Olha, essa parte de segurança, ela começa no portão, né? Então, o morador ele não quer sair da zona de conforto dele porque ele acha que o porteiro conhece o carro, conhece a placa e um simples toque de buzina, o porteiro tem que abrir o portão para ele. Só que o simples toque de buzina de um outro carro parecido com aquele, a gente sabe, já viu muitas reportagens por aí, que o pessoal entra. Então, o que eu insisto muito, o morador ele tem que sair um pouco da zona de conforto dele e o porteiro ele tem que pecar pelo excesso da qualidade de serviço. Ele tem que identificar aquele proprietário e aquele carro. Tenha ele controle, ele abre. Não tenha, não abre. Porque você não sabe quem você está colocando para dentro. Você não sabe se é um carro cheio de bandidos, se é uma invasão que está sendo feita, se é um assalto para determinada unidade ali. Né? Os assaltos hoje são mais focados do que um arrastão em massa. Mas o treinamento dos funcionários e a conscientização dos moradores é muito importante. Principalmente a conscientização dos moradores. E eles se conscientizam? Em boa parte não, porque ele sempre acha que nunca vai acontecer com ele. É o que eu vejo hoje. O pessoal reclama muito, a portaria abre para qualquer um. Ok, abre para o senhor também quando buzina. Então não é que não estou desmerecendo o morador, mas é um procedimento. Qual é o procedimento do portão? O morador tem controle, ele vai abrir o primeiro portão, se tiver um mecluse ele vai abrir o segundo, vai identificar, vai ter câmera. Ok. Caso contrário, eu vou ter que criar um procedimento para que comece certo a segurança a partir do momento que ele entra no prédio. Porque a partir do momento que ele entra no prédio, ele pode ser rendido por quem já está no prédio. Então tem que começar certinho desde o portão. Os porteiros se sentem acuados, porque o morador vai brigar comigo. O morador não vai brigar com você. O morador vai te elogiar se você tiver uma postura de segurança. E esses porteiros normalmente devem ser treinados? É bom que eles sejam encaminhados aí a algum tipo de treinamento? O que vocês pensam com relação a isso, Áurea? Precisa sim, porque eles trabalham num condomínio, vamos supor, há 10, 20 anos. Há 10, 20 anos atrás, podemos dizer que não era tão perigoso como é hoje em dia.
Então, nada impede da gente estar aplicando, levando em sindicato, palestras, cursos, para chamar a atenção deles nesse sentido da segurança. Mas é uma coisa muito relativa, que nem ele colocou, que o porteiro, ele tem que prestar atenção quem está entrando. Na realidade, nunca está seguro, porque o porteiro, a pessoa chega lá, se identifica, abaixa o vidro, ele está vendo a placa do veículo, está vendo que está lá, o proprietário está lá no volante, mas ele não sabe se tem alguém escondido no veículo. Então, é muito complicado que a gente consiga uma medida que vá realmente dizer, não, o prédio está completamente seguro, né? Mas tem que tomar todo tipo de cuidado. Como ele falou, tem que criar procedimentos, regras. Aí é que está o problema, para as pessoas seguirem esse procedimento. Os condôminos. É muito difícil. O funcionário, ele pode ser treinado, ele está ciente de que ele tem que saber quem está chegando no condomínio, mas para o condômino entender que ele tem que seguir a regra, ele tem que chegar lá, ele tem que abaixar o vidro, ele tem que esperar ser identificado, ou até mesmo que não esteja com o carro na frente do portão, esperar identificar para poder entrar. Isso é uma coisa muito complicada. A pessoa vai bater de frente, não porque eu sou proprietário, eu moro aqui há tanto tempo, porque não posso ficar muito tempo lá fora, porque se estiver chovendo, porque se estiver fazendo sol, e que eu não admito esse tipo de... Então, é complicado demais essa questão de segurança. Numa assembleia você determina, resolve-se na assembleia que os funcionários serão treinados em algum local específico para essa questão da segurança. Aí tem que seguir determinadas normas. Se o funcionário não seguir, o síndico está lá, o síndico profissional ou o síndico do prédio, para adverti-lo ou, de repente, até puni-lo, né, mais severamente. Mas aí que eu pergunto, o que você faz com o condômino? Porque os condôminos também serão obrigados a colaborar, né, com esse treinamento do funcionário. Aí, os condôminos, você, com as câmeras do prédio, você vai filmando, percebendo que este aqui, o outro, aquele outro, enfim, 30%, 40% do prédio, dos condôminos, não cumpre aquilo. Você chamar uma reunião e apontar, olha, está acontecendo isso, depois não adianta jogar na conta do cidadão, nem do síndico, porque vocês não cumprem. E aí, como é que faz essa coisa? É complicado, né? Bater de frente com... É assim, na mesma assembleia que você vai criar os procedimentos, você vai criar as regras tanto para os funcionários como para os moradores. Os funcionários você vai fazer o quê? Ou você vai matricular ele num sindicato para que ele faça um curso, se é uma terceirizada, você vai pedir que ele volte para a base dele, para que ele se recicle quanto a todos os procedimentos de segurança. E os moradores, eles tiveram na assembleia as regras colocadas. O que vai ser regra de segurança nesse condomínio daqui para frente? E ali terão que ser estipuladas as penalidades para o morador. Lógico que a função do síndico não é penalizar o morador, não é ganhar dinheiro com a multa em prol do condomínio. Primeiro, é entrar em contato com o morador e falar, olha, houve um procedimento aprovado em assembleia, funciona assim, assim, assim. Infelizmente o senhor correu de uma forma errada no prédio, não fez o procedimento. Da próxima vez, infelizmente, eu vou ter que te advertir. Porque é a mesma coisa de uma infração de trânsito, né? Se você não tiver a multa, às vezes você não vai saber dar valor àquilo. E aquilo é a tua segurança dentro do prédio. Então, eu acho que o primeiro é o contato com o morador, explicar a ele, porque às vezes ele não teve conhecimento. Talvez a ata da Assembleia não seja a melhor coisa para se ler, né, no final de semana, mas ele vai ter outras preferências de leitura. Então, ele acaba informando que ele não sabe, ele não tinha conhecimento. Então, eu acho que seja o síndico profissional ou o síndico residente, o primeiro contato ele tem que explicar para o morador quais são as regras. Muito bem. Rogério. Bom, é bom que todos saibam que as regras do condomínio é uma lei naquele prédio. Você transpôs os limites da propriedade condominial, você não está sujeito a essa lei. Mas quando você está dentro do prédio, aí existe a norma interna corporis do prédio que estabelece regras. A lei, a gente pode classificar a lei como um comando geral abstrato dotado de uma sanção. Porque se não tiver uma sanção,
a lei muitas vezes ela não vai ser obedecida. Nós ainda não alcançamos essa sociedade tão civilizada assim, onde que basta o comando para que ela seja, se você tem uma atenção com aquele comando, você obedeça aquele comando. Para isso você tem a sanção, que é a penalização daquele que transgride a norma. É claro que a multa gera muito conflito nessas questões condominiais e por isso ela tem que vir acompanhada de um devido processo legal interno, onde você vai dar o direito de defesa para aquele condômino e vai ver, e também a questão da aplicação do quanto da multa gera muito a discussão, porque às vezes você tem uma multa de tanto a tanto, então você dá uma discricionalidade, você dá uma margem de aplicação onde que muitas vezes você não é equitativo. Uma multa, para um aplica-se uma multa, para outro aplica-se a outra multa, então acho que o condomínio tem que buscar ter uma multa única, equitativa, para que não gere esse tipo de conflito. E é claro que o prédio, quando se trata dessa questão de segurança, se acontecer alguma coisa, ele tem uma responsabilidade civil. E aquela responsabilidade civil é do condomínio, daquele corpo condominial, não é de um condômino. Então, por exemplo, se um carro de um condômino é roubado dentro do condomínio, roubo mesmo, digo a mão armada, ou furtado de dentro do condomínio, o condomínio tem a responsabilidade civil, porque ele tem a culpa em vigilando. Ou seja, você quando paga para ter um porteiro, você está pagando para ter segurança. E se não foi prestada a segurança a você, então a responsabilidade civil é do condomínio. Ou seja, vai indenizar esse morador e vai ratear com todos os condôminos. Então é muito importante que as questões de segurança sejam observadas, que os porteiros, aqueles que estão na função de observar a segurança, sejam rigorosos, sem medo de incomodar o condômino, afinal, o maior beneficiado vai ser o próprio condômino. Agora, essa questão que o Rogério tocou é interessante. Como é que se chega aí ao valor de uma multa, por exemplo, para aplicar alguém que está infringindo aquela regulamentação que foi aprovada em Assembleia? Conforme mesmo o Rogério falou, em algumas convenções você vê casos assim, vamos colocar, de 10% a 100% do valor do salário mínimo. Mas a grande maioria das convenções já tem um valor estabelecido para evitar justamente esse conflito, porque um condômino foi cobrado 10% e o outro foi cobrado 100%. Qual o critério? Então fica difícil, mas a maioria das convenções existe já um valor fixo, né? Então nesse quesito não tem problema, porque aí você tem um valor único, não vai ter problema. Conforme ele falou, primeiro o síndico chega, conversa, olha, tivemos uma assembleia, o senhor não participou, mas foi definido isso, o senhor recebeu a cópia da ata, se o senhor quiser consultá-la, o senhor vai ver que está lá. E se acontecer de novo essa infração, nós vamos ter que adverti-lo e posteriormente aplicar a multa. É a única maneira que a pessoa vai enxergar que ela realmente vai ter que seguir aquilo que foi determinado. Mexeu no bolso, a pessoa vai... dizer que é a parte mais sensível, né? O ideal é que tenha assim, ações progressivas. Você começa com uma conversa, depois vem com uma advertência ou uma multa menor e depois a reincidência sendo mais penalizada. Esse seria o ideal, a questão da progressão para você, para a pessoa não se sentir perseguida, que muitas vezes o condomínio não se sente perseguida. Fala, olha, já de primeira transgressão minha, eu já fui multado em 100% do meu condomínio, ou 50% do meu condomínio. Agora, uma coisa importante é que as pessoas... aquela história também, né? São sempre os mesmos, né? Sim. Normalmente, né, em todas, qualquer situação, sempre são os mesmos. É curioso isso. Muitas vezes são os filhos também. Os filhos dos mesmos, talvez. Né? Mas o importante é assim, que as pessoas tenham a noção de que quando vai adquirir um imóvel, uma unidade autônoma, de um conjunto residencial, seja vertical ou seja na horizontal, mas que tenha essa questão condominial, é que a pessoa leia a convenção, a pessoa procure saber quais são as regras que aquele prédio estabelece naquele local, para ver se ela se adequa àquilo. Por exemplo, a questão de animal.
Se a convenção proibir animal, não adianta se você tem um animal, não adianta você comprar um apartamento, claro, num conjunto residencial onde a convenção proíbe animal. Vai se desfazer do animal, então você vai judicializar uma questão onde já estava previamente o seu conhecimento. Ou seja, você deveria, se você buscasse saber o que manda a convenção, e a convenção ela tem que estar registrada. Ela vai estar, se você tirar uma certidão no cartório de registro de imóveis e pedir a convenção, ela vai estar lá. Então você pode ler antes de adquirir o imóvel, que muitas vezes as pessoas não fazem isso. Uhum. Vamos para o nosso segundo intervalo, já voltamos na sequência do painel regional, em instantes. Terceiro e último bloco do nosso painel regional, assunto administração condominial, assunto bom, né? Importante, interessante, todo mundo tem um caso, todo mundo mora no condomínio, todo mundo não, mas um grande percentual, né, da população mora em condomínios, né? O Alfredo Fernandes Nogueira está com a gente, síndico profissional, a Áurea Oliveira Reis, que é administradora de condomínios conosco, Manuel Rogério, a Dani atenta aí à participação ou à produção do painel regional. Bom, um assunto polêmico, né? De tempos para trás, 10, 12 anos aproximadamente, entrou na moda essa coisa de você terceirizar os funcionários para baratear o condomínio do prédio, do edifício, né? E de uns tempos para cá, me parece que a tendência agora vai sendo outra, já não é uma coisa tão em conta assim, os problemas trabalhistas acabam acontecendo do mesmo jeito, o condomínio é corresponsável. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre esse tema, Alfredo e Áurea. A curva está mudando de lado, isso? Olha, na minha opinião, o que eu tenho visto, até por participar de vários congressos, várias feiras de síndico, eu acho que a tendência hoje, conversando com síndicos profissionais e síndicos residentes, a tendência está sendo voltar àquele quadro orgânico, para você fidelizar aquele funcionário, você pagar um pouquinho mais que o mercado e ter ele fiel a você ali. Eu acho que as terceirizações hoje, elas, pelo que eu tenho visto e acompanhado, leio muito sobre o assunto, tem criado muita ação trabalhista onde o condomínio ele é corresponsável. Então, às vezes, se você tem uma excelente terceirizada, onde ele honra, ele fala, não, o funcionário entrou contra mim, mas eu vou honrar. Já tive casos desses, né, de ir no Tribunal Regional do Trabalho, e ele falou, não, isento o condomínio total, a responsabilidade é minha. Ok, o juiz pediu para a gente sair, a responsabilidade é dele. E já tive casos que a terceirizada sumiu. E quem arcou com o ônus foi o prédio, porque o local de trabalho daquele trabalhador era aquele determinado prédio com horário e tudo. Eu vejo hoje muito a volta para o quadro orgânico. A terceirizada também não precisa de grande estrutura, né? Ela só faz uma ponte ali, né, entre o condomínio e os funcionários. Basicamente é isso. Se o cara fechar as portas do dia para a noite, deixar todo mundo na mão, não é muito difícil, né? É o que acontece bastante. Bastante? Bastante. Quando você vai contratar uma empresa terceirizada, seja no condomínio, ou seja em qualquer área de atuação, primeira coisa é você ter que ver a idoneidade financeira dessa empresa. Geralmente, a empresa coloca lá no seu capital social R$5.000 e está aí atuando com nome, com marketing em jornais de grande circulação, na TV, e se você for lá fazer uma pesquisa, você vai ver que o capital social dela é bem limitado. E se você for nos sócios, são laranjas, que é aqueles que, quando houver a despersonalização da pessoa jurídica para você ir nos bens da pessoa física, você não vai alcançar nada também. Então, o condomínio, quando ele terceiriza esse serviço, ele é subsidiário. Ele é responsável subsidiariamente. Se a empresa não pagar, é ele que vai arcar. Esse negócio que o juiz trabalhista, às vezes, dispensa o condomínio e deixa só a empresa até a pedido do próprio dono da empresa, muitos juízes não aceitam. Porque ele vai falar, não, tudo bem, quer fazer um acordo, vamos fazer, mas a empresa continua subsidiária. Porque se não arcar com o acordo, quem vai pagar vai ser o condomínio. Porque senão o trabalhador fica... Exatamente. Aí a responsabilidade, 30 anos FGTS, responsabilidade 10 anos INSS e 5 anos que a pessoa depois que sai durante 2 anos, ela pode reclamar os últimos 5 e o condomínio vai ficar responsável. Ou seja, hoje a terceirização ela é problemática nesse aspecto trabalhista. Por quê?
Porque aquele que contrata uma empresa terceirizada, ele não está livre do passivo trabalhista que essa empresa pode deixar. Além dessa questão trabalhista, me parece que outro fator também é, como você disse mesmo, não, Alfredo, a fidelização e a relação com os condôminos, né, Áurea? Sim, porque fica uma coisa impessoal. Porque vem uma empresa, coloca lá os funcionários, não desmerecendo a função deles no prédio, mas acaba ficando uma coisa muito impessoal e, dependendo da empresa terceirizada, existe uma grande troca de funcionários. Então, os condôminos não conseguem conhecer quem é o porteiro da noite, quem é do dia, porque acaba sempre trocando, precisa disponibilizar para outro prédio. Então, essa forma de contratação direta pelo condomínio é melhor sobre vários aspectos. E essa parte do pessoal, esse contato que o condômino tem com eles, cria um laço diferente. E o próprio síndico, eu acho que ele também sente isso. Ele lidar com um funcionário contratado pelo condomínio é uma coisa, e contratado pela terceirizada é outra. Porque fica uma coisa muito estranha. Ele não consegue, ele quer falar com o funcionário, olha, você tem que fazer isso, mas ao mesmo tempo ele tem que se reportar a quem? A empresa terceirizada, para que ela passe isso para aquele colaborador. Então fica uma coisa estranha, não tem aquele contato direto, fica muito impessoal, e além do fator de ter muita reclamação trabalhista, que anteriormente não tinha, o número de reclamações aumentou muito, e por esse motivo também os condomínios estão preferindo a contratação direta. Alfredo, me deixa feliz essa colocação da área, até pelo seguinte, se a gente for olhar o trabalho da administradora hoje, é muito mais benéfico e rápido para ela pagar uma única fatura de uma terceirizada, né, do que arcar com uma folha de pagamento de 10, 15 funcionários, onde você tem vale transporte, vale alimentação, férias, 13º, quer dizer, é um trabalho a mais para a administradora, mas é uma segurança para o prédio que a gente está administrando hoje. Sim. Eu vejo dessa forma. Sim. Bom, então fica mais ou menos aqui definido que há mesmo a tendência de acabar essa coisa da terceirização dos funcionários em condomínios, né? O caminho deve ser voltar ao condomínio, contratar diretamente os funcionários. Bom, o tema também meio ingrato, né, a questão da inadimplência, né? Quando está lá um condômino que tem problemas financeiros e a situação está complicada para ele, atrasa o condomínio um mês, 2, 1 ano, essa coisa toda, né? Como se lida com isso, senhor síndico? Olha, a inadimplência hoje eu vejo ela crescendo, né? Não só nos condomínios que eu administro, mas condomínios que eu tenho amigos morando e tudo. Até por uma questão assim, a própria crise que se instaurou e o medo da crise, né? Que eu acho que o medo da crise é pior que a crise que a gente está vivendo. E o pessoal, às vezes, em vez de pagar um cartão de crédito, ele paga o cartão de crédito, mas ele não paga o boleto condominial, por quê? É uma multa menor, não vai ter o seu CPF por enquanto, né? No SPC, enfim, como restrição. A inadimplência ela vem crescendo e é preocupante, porque chega no final do mês, o síndico senta junto com o administrador e fala, ok, vamos fazer o balanço, quanto nós temos hoje, o que nós temos de dinheiro para pagar e o quanto nós temos para pagar. E muitas vezes eu já me deparei com um saldo negativo. Tipo, que conta eu não vou pagar? Por causa da inadimplência alta. Né? E o banco, as instituições bancárias hoje, elas não dão limite de crédito para os prédios, e você fica ali numa sinuca que você tem que administrar. Ou você vai ter que pagar alguma conta com multa, ou fazer uma assembleia ali de emergência e arrecadar essa verba para cobrir o caixa. Essa questão da inadimplência, eu acho que decorreu no equívoco do legislador que reformou o Código Civil de 2016, porque a lei por inadimplência era de 20% e passou a ser de 2%. Ora, é claro que o legislador ele teve das melhores intenções de exonerar o condômino, mas ele está desonerando aquele condômino inadimplente e está penalizando os outros. Porque se ele está tratando de que o condomínio é um rateio de despesas, quando ele desonera um que não cumpriu,
ele tá sobrecarregando os demais. Então, depois de 2003, aumentou muito o número de inadimplência, porque realmente a pessoa, se ela tiver que fazer uma opção entre não pagar o condomínio e não pagar o cartão de crédito, ela vai deixar de pagar o condomínio, porque é matemática, é economia. É mais barato ela deixar de pagar o condomínio do que deixar de pagar o cartão de crédito, deixar de cobrir o cheque especial, que é juros altíssimos, por conta que o condomínio vai só tem uma multa de 2%. E mais a correção monetária que não engrossa muito esse caldo. Agora, tem uma lei estadual, desde 2008, que já permite o protesto do condômino inadimplente. Então, ele já pode ter o nome protestado e isso vai prejudicá-lo na captação de crédito no mercado financeiro. Já é algo mais para tentar diminuir a inadimplência, mas na crise que nós estamos vivendo, realmente, com esses 2% e o protesto, um protesto a mais, um protesto a menos, a pessoa deixa de pagar o condomínio e acaba sobrecarregando todos os outros condôminos. Agora, existe uma outra questão também que é muito delicada, essa questão do constrangimento, né? A pessoa não pode ser constrangida no prédio, ela vai continuar utilizando lá a área de lazer, se tiver área de lazer, se tiver piscina no condomínio, vai poder usar a piscina, essa coisa não é assim? Funciona dessa maneira, assim. A pessoa fica brava, revoltada, que o cara não paga, às vezes são 4, 5, mas não adianta, né? É assim, mas não é bem assim. Já há jurisprudência no sentido de que aquele tipo de serviço que é custeado pelos condôminos, se a pessoa não está pagando o condomínio, ela pode ser vedada na utilização salão de festa. Por exemplo, a gente tem conseguido fazer dessa maneira. Inadimplente não permite utilizar, porque também aí já é um pouco demais, né? Eu acho que não tem condição. Já basta os condôminos terem que arcar com todas as despesas, né? Faltando 10 unidades de um prédio de 50 apartamentos, faz uma diferença enorme no caixa, né? E ainda a pessoa está devendo o condomínio e vai lá e faz uma festa. Eu acho que não faz sentido. Uma das assembleias mais tumultuadas que tem, né? Que eu vejo, além daquela de sorteio de vaga, é quando a administradora lança o edital com a pauta rateio da inadimplência. É um tumulto. Aí é um tumulto. Porque o inadimplente está no prédio. Só vai na Assembleia o adimplente. O inadimplente ele não vai. Claro. Porque ele não vai se expor ali. Né? A gente não vai citar o nome dele, mas ele não vai se expor. Mas o adimplente, ele também não concorda em pagar de muitos outros. A unidade dele está lá no demonstrativo. É uma das mais tumultuadas hoje. É uma situação complicada mesmo, né? E você sentem que vem crescendo realmente a inadimplência dos condomínios? Vem bastante. Vocês administram, você é síndico profissional de condomínios residenciais só ou de residenciais? Atualmente só residenciais. Só residencial. Mas você não, você administra comerciais também. Como é que você sente aí? Muita diferença de um para o outro nesse aspecto ou não? Eu acredito que o comercial, o índice de inadimplência é menor. Menor, né? Sim, é menor. Porque se está lá um prédio comercial, seja para a área médica, para a área de consultoria, advocacia, a pessoa está lá, profissional, né? Então a pessoa ela vai cumprir com as obrigações, é o ganha-pão. Então, né? Eu vou deixar de pagar o condomínio de uma sala comercial, não faz sentido. Agora, nos residenciais, sim, o número de inadimplência tem aumentado bastante. Em virtude dessa situação toda, a explicação sempre é, vocês ligam para as pessoas, como é que funciona isso? O inadimplente? Sim. Olha, você está atrasado já. Sim, o primeiro contato é verbal. O síndico vai fazer um contato amigável, né? Sim. Porque a gente tem que tentar resolver de uma forma amigável para evitar as vias judiciais. Sempre melhor, né? Porque as vias judiciais com certeza vão demorar muito mais tempo. Se você conseguir um acordo verbal, olha, eu vou conseguir pagar dessa maneira. Posso? Vamos lá. Aí, se for um acordo que também não dá para aceitar, aí vai para as vias legais. Às vezes tem uma dificuldade de cobrança porque aquela pessoa não utilizou de todos os instrumentos legais para a transferência do imóvel. Então, ela só faz um compromisso de compra e venda. Sim. Muitos juízes entendem que aquela não seria o proprietário, então seria a parte ilegítima. Então, tem que ter muito cuidado com isso aí, porque senão você entrou trocação e ainda perde, vai ter que pagar sucumbência para a parte contrária. Sim. E começar tudo de novo. Exatamente, tem esse problema.
Muito bem, eu vou fechando aqui a edição do painel regional, agradecendo muito aqui a Áurea, obrigado por estar conosco. Eu que agradeço. Sucesso, obrigado também ao Alfredo, prazer receber vocês aqui, o Rogério está sempre conosco, a Daniela também, e nós juntos de segunda a sexta, 13h30, com a reprise também sempre de segunda a sexta às 20h. Obrigado, tchau.